Bom, vamos lá. Esse assunto sobre arte, artesanato, agora também tem a atividade manual. Então, é um assunto um pouco polêmico. Quando a gente vê alguns vídeos no YouTube, a gente vê que muitos vídeos não são bem recebidos. Os comentários, você percebe que tem pessoas que se ofendem, se magoam por talvez achar que faria arte, de repente faz artesanato, ou achar que faria artesanato, de repente faz uma atividade manual. Meu Deus, para que isso? Se o artesanato ele está ligado, ele é uma ramificação da arte. E a atividade manual, uma ramificação do artesanato. Uma coisa está ligada à outra. Então, para que se ofender? Para que ficar chateado? Se o importante é você gostar do que você faz. O importante é você fazer com amor. É você trabalhar naquilo que você gosta. Essa é a minha opinião. E dentro do texto de Mário de Andrade, quando ele fala sobre o artista e o artesão, eu até escrevi aqui algumas coisas para não esquecer. A gente percebe que Mário de Andrade ele tinha uma preocupação até com o artesanato, com o artesão. Ele ficava preocupado com essa questão desse preconceito, né? Isso há tempos atrás. Ele ficava preocupado por quê? Porque ele sabia que poderia ter esse desprezo, aliás, sempre existiu, o desprezo do artesanato em relação à arte. E agora tem o desprezo das atividades manuais em relação ao artesanato. E a gente percebe essa preocupação do Mário de Andrade, porque ele se coloca no lugar do artesão. Quando ele se põe no lugar do artesão, ele pensa o trabalho que o artesão tem para pegar o material, transformar esse material num trabalho em arte final, todo o processo, toda a história cultural que o artesanato traz, toda a riqueza da arte popular, e de repente a arte com suas teorias, com seus conceitos, trazer uma reflexão, talvez que não seja muito positiva ao artesanato para quem de repente estuda sobre arte e artesanato. Aí de repente sempre vai ter o quê? Um preconceito, que parece que preconceito é uma coisa que nunca vai parar de existir. Desde que o mundo foi iniciado, desde que até hoje, parece que nunca vai parar. Em qualquer assunto sempre vai ter o preconceito sobre qualquer coisa. E eu acho muito irrelevante, eu acho que tem coisas mais importantes para a gente se prender e se preocupar do que ficar pensando se aquilo que você faz é arte, artesanato ou atividade manual. Eu acho uma bobagem. Porque quando... O cabelo aqui. Porque quando a gente faz de tudo um pouco, a gente percebe que cada coisa é importante. E como dizia o próprio Mário de Andrade, por trás de todo artista sempre tem um artesão. Deve pelo menos ter um artesão. Porque o artesão ele conhece todos os elementos, os materiais a serem trabalhados, que muitas vezes o artista, de repente, se fizer uma obra com uma pintura em tela, ele está preso só na pintura em tela. Vamos parar para pensar. Ele pode estar preso na pintura em tela e, de repente, não conhecer outros materiais que possam ser agregados para o trabalho dele ser mais enriquecido ainda. Então é isso que a gente tem que pensar e compreender. É importante conhecer um pouquinho de cada elemento. Aqui diz que a arte ela pertence ao erudito, ao clássico, que a arte expõe suas ideias, reflexões, sentimentos, críticas sobre o mundo à sua volta. Sim, quando fazemos um trabalho de arte, seja ele um desenho, uma pintura, uma fotografia tirada de alguma coisa que faça refletir, né? Tenha sentimento, uma escultura, tudo isso, sim, tudo isso vai trazer o que? Um sentimento, uma reflexão, uma ideia, vai expor algo
que está acontecendo naquele momento político que a vida oferece para aquele artista, ou de repente ele trazer algo antigo, ou de repente algo futuro, mas de certa forma ele está trazendo todo o sentimento dele, toda a ideia, toda a reflexão naquilo. Ok, e aqui diz que o artesanato pertence ao popular, que são produzidos com finalidade utilitária e de fácil comercialização. Bom, então diz que o artesanato ele é feito para que possa ser vendido, para que se possa ser comercializado, é uma arte popular. Então, de repente, tá aí a diferença, a grande diferença. Se você faz algo pensando em trazer uma mensagem, trazer uma ideia, em trazer uma reflexão, um conceito, ou você faz algo pensando em vender. E daí, se você faz algo pensando em vender, não vamos desmerecer o artesanato jamais. Porque ele também pode expressar um sentimento. Era isso que Mário de Andrade dizia no texto dele, disse no texto O Artista e o Artesão também. Ele fala sobre essa questão do artesão também trazer o seu carinho, a sua dedicação, o seu sentimento pelo trabalho que ele está fazendo. Ele não faz somente peças para vender que sejam utilitárias e comercializadas. Ele também expõe todo o amor e paixão pela habilidade desenvolvida. Pode talvez não trazer uma reflexão como talvez uma obra de arte, mas de repente no artesanato ele também traz. Se ele faz uma peça com barro produzida, tirada ali, a argila, e ele monta com as próprias mãos, ele produz uma peça onde você olha e sente o que aquela peça quer dizer, e aquela peça for única, aí já é uma escultura que ele não vai reproduzir, mas e se ele reproduzir mais dela, vai ser comercializada, mas também não é uma peça utilitária. Então quer dizer, o artesanato termina sendo uma ramificação. Muitas vezes você pode produzir algo que você mesmo fica em dúvida se é arte ou se é artesanato. Agora, você pode também, de repente, hoje em dia está tão banalizado, desculpe falar, mas está tão banalizado a questão arte, porque de repente um artista pode pintar uma tela e ele vai reproduzir aquela tela também. As pinceladas não vão sair a mesma, não vai ser a mesma intensidade, mas vai ser a mesma paisagem, a mesma casinha, o mesmo céu, da mesma tonalidade trabalhada. Dá para reproduzir uma tela com uma paisagem várias vezes? Dá, eu já fiz isso, eu já cansei de vender uma mesma paisagem. Eu lembro de uma releitura que eu fazia, nem sei quem era o artista que eu copiava, eu sei que eu achei maravilhoso aquele trabalho, e aí eu fiz tanto daqueles quadros, vendi tanta pintura em tela, colocava moldura e vendia. Era arte? Sim, mas vou falar sério, não havia mais sentimento para mim naquela obra, eu só fazia para vender, porque era bonita aquela paisagem. Então eu mesma banalizei essa arte, vamos dizer assim, desculpa a sinceridade, falar a verdade. Então quer dizer, para que ficar brigando sobre arte, artesanato, atividade manual? Para quê? Faça com carinho, faça com amor. É isso que importa. Se você quer aprender mais sobre questões teóricas, estude. Se você não tem condições de fazer uma faculdade, pesquise, seja autodidata. O Google está aí, a biblioteca virtual está em nossas mãos. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca lá, entrar lá dentro, pegar os livros e estudar. Agora não, está mais fácil. Então, o que não falta é condições para vocês estudarem e entenderem melhor essas questões teóricas, esses conceitos, até vocês se enquadrarem naquilo que vocês gostam de fazer, né? E espero ter esclarecido um pouquinho que seja, ou pelo menos ter colocado o meu ponto de vista, que esse meu ponto de vista faça você refletir também. Assim como Mário de Andrade teve essa reflexão, teve essa preocupação, teve esse reconhecimento e essa valorização do artesão. Então vamos valorizar o artesão também, claro, e até
fazem atividade manual que não é hoje considerado artesanato, que eu acho uma bobagem isso também. Se a pessoa tem o cuidado de pegar uma matéria industrializada e aplicar e de repente transformar também, porque ela vai fazer uns apliques diferentes. Ela vai, de repente, ela pode usar a criatividade e colocar todo o sentimento e reproduzir até um conceito, uma mensagem. Então, quer dizer, são coisas que estão tudo interligadas. De repente, numa tela, nós podemos trabalhar elementos do artesanato, não é? E industrializados também. Numa tela, num pedaço de madeira, e transformar em arte. Então, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Eu não sei para que é essa polêmica, essa briga tão grande. Se vocês querem saber mais disso que eu estou falando, pode olhar no próprio YouTube, arte versus artesanato, artesanato ou arte, arte ou artesanato. Gente, é uma loucura essa questão. E agora tem essa da atividade manual aí, que não é nem artesanato, que eles falam que não é nem artesanato. E daí? Vamos parar de brigar e vamos colocar mais compreensão, mais sentimento, mais valorização para quem faz qualquer tipo de trabalho, que seja reconhecido, que seja valorizado e principalmente que você goste do que faz, que você ame o que faz e que faça bem feito, que isso que importa, fazer de coração. E quer aprender mais teoria? Estude, seja autodidata ou faça uma faculdade, ou faça um curso, não importa. É importante aprender a teoria para entender também a prática. Ok? Desculpe o meu desabafo e muito obrigada por ter assistido e até mais.